Coleções. O meu entrevistado hoje é o jornalista Estevam Pereira, que passou pelas redações dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, e também das revistas Veja, Saúde e Placar. Ele criou e coordenou o site Pelé.net quando a internet ainda era mato, viu, gente? É desbravador aí da internet. É sócio fundador do Grupo Report, tem MBA em Gestão para Sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e lidera a Report Sustentabilidade desde 2002, período no qual a empresa realizou mais de 1.500 trabalhos relacionados à estratégia, gestão e comunicação da sustentabilidade e dos aspectos ESG. Bom, eu disse tudo isso, mas o que está em jogo nessa entrevista não é nada disso. É um projeto pessoal e bem curioso que o Estevam cuida, fiquei sabendo há pouquíssimo tempo, que é o 1001 Jogos. Qual o objetivo do 1001 Jogos? É publicar as regras e variantes dos jogos mais importantes da história. Estevam, bom dia. Desses 1001, quantos faltam, então, para completar o projeto, hein? Fala, Marcelo, bom dia. Olha, eu acho que eu estou com 70% mapeado e escrito. Então, o que está faltando mesmo são jogos de cartas, que existem vários baralhos, e cada baralho tem uma série de jogos próprios e tal. Mancalas, né? Mancalas, que é uma categoria de jogos principalmente africanos e tal. Existe uma variedade de mancalas. Calculo que a gente vai colocar na coleção, eu vou colocar na coleção algo como 150 tipos de mancalas e tal. E mahjongs, que é o tradicional jogo chinês de tiles, né, de pedras, e que a gente conhece aqui um tipo de mahjong, mas, na verdade, só na China existem cerca de 50 variedades, existe uma série de outras variedades na Ásia, com peças específicas diferentes, né? Mais peças do que as tradicionais 144 do mahjong, e também na Europa existe, cada país, alguns dos países europeus têm uma versão das regras do mahjong própria. Então, estão faltando isso, as cartas, mancalas e mahjongs. E onde vai ficar tudo isso que está apurando? Vai ficar onde? Como é que vai ser exatamente? Como esse projeto ganha vida, Estevam? Então, na verdade, falando um pouco de onde veio e para onde irá, né? Eu acho que você, Marcelo, é meu contemporâneo. Você lembra que no começo dos anos 80, a Abril lançou fascículos quinzenais de uma coleção chamada Todos os Jogos. Uhum. Então, a cada 15 dias, a Abril entregava um fascículo, que era uma revistinha, algumas regras, né? As regras, ao final da coleção, você tem as regras dos jogos publicados. Bem, vinham algumas peças, então você, ao longo a Abril acabou encerrando a coleção antes dela terminar, na verdade. Ela encerrou em 23 fascículos, imagino que seriam 25 no total, e daí, ao final, você tinha uma caixa com jogos, porque vinham, além das regras, né, da revistinha e tal. Aqui é o anúncio, aqui, a opção inteligente para o seu lazer, todos os jogos. Isso daqui é a caixa. Uhum. Perfeito. Então, ao final da coleção, ou mais para o final, bem, não lembro exatamente, mas em algum momento você comprava ali e montava a caixa, né? E a caixa, elas são três estágios, três andares, né? Como você vê aqui com o uso, eu fui obrigado a botar aqui um esparadrapo para dar uma segurada, né? Uhum. E você tinha um papelão
e uma película aqui de plástico que você colocava. Deixa eu mostrar aqui. Você colocava os tabuleiros, você ia colocando dentro da película. isso. Uhum. Esse tabuleiro eu não sei, não lembro exatamente. Pode ser de Go. Esse é um jogo indiano e tal. Então você colocava ali, você era um tabuleiro atualizável de acordo com o jogo. Aqui você tem um tabuleiro. Eu acabei conseguindo um outro tabuleiro aqui. Como ficava, né? Aqui provavelmente é um jogo assalto de origem na Inglaterra e tal, do século XVIII, não, final do século XIX e tal. E daí você tinha as peças, você ia guardando as peças. Coloquei aqui uma sílica gel para evitar o... Então, e eram pequenininhas, né? Aqui você tem os dados poker, né? Aqui são dados indianos, né? Aqui são peças para depois jogar, entre outras coisas, o Go, né? Aqui são outros tipos de peças para você jogar, entre outras coisas, o gamão. Você colocava um cartãozinho em cima, eu vou mostrar logo em seguida. Tem os tuchos que você colocava cartõezinhos, então você podia usar aqueles tuchos para vários jogos trocando cartão. Deixa eu mostrar um outro andar. E isso é tudo que você colecionava na época ou você foi comprando depois, lembrando Não. dessa coleção dos anos 80 que ela te marcou aí? Então, o que na verdade despertou aí a minha loucura, né? Aqui veio o mahjong aqui da baralho espanhol. Então, na verdade, isso daqui tudo é o Todos os Jogos, né? Algumas fichas e tal. E o que me despertou foi que na caixa havia indicação de jogos futuros que a Abril planejava colocar na coleção, mas como ela encerrou a coleção prematuramente, ficaram faltando, por exemplo, o chamado xadrez japonês, o shogi. Então aquilo ficou queimando na minha mente infantil, e um tempo atrás eu vi na internet, alguns anos atrás, uns malucos falando assim, antes da Abril quebrar, né? Os malucos falando assim, vamos fazer um abaixo-assinado para Abril voltar a publicar Todos os Jogos. Isso disparou a minha loucura. Eu falei, pô, a Abril não vai fazer isso, obviamente, mas, né, nesse mundo de crowdfunding, de internet e tal, eu posso, né, malucamente tentar fazer esse projeto. Marcelo, esse daqui eu acho que você não conhece, é a mesma lógica, só que é uma coleção de uma editora espanhola, também é a mesma lógica. Fascículos semanais ou quinzenais, não sei, e ao final você tem um monte de jogos do mundo inteiro, né? Aqui são os tabuleiros e tal, mesma lógica da Abril, só que era tabuleiro lá de madeira e tal, e 2 andares aqui tem este andar aqui com algumas peças e tal, e um outro andar com outras peças, etc. Né? Perfeito. E esse também, esse daqui foi uma saga, porque, na verdade, tudo isso aqui é possível porque existe internet hoje, né, Marcelo? Então, eu imagino o desafio que foi acho que é Mário Seabra, que foi o cara que bolou e conduziu lá a coleção Todos os Jogos da Abril, porque naquela época, nos 80, né, o pessoal pode não acreditar, mas não havia internet naquela época, e hoje, com a internet, isso me permite acessar, inclusive com ferramentas da internet, né, eu consegui traduzir coisas do sueco, coisas do chinês, né, coisas do russo.
embora eu tenha, no caso do russo, eu tenho uma ajuda em casa que o meu filho fala russo. Então, qualquer coisa, eu sempre aciono o Rodrigo para ele me ajudar. Mas, graças à internet, então, eu tive acesso a um universo de jogos históricos e poder, graças também às ferramentas de tradução automática, poder né, fazer algo, uma compilação aí gigantesca, né? Louca, meio louca, mas gigantesca. Bom, então a gente já sabe de onde veio a loucura. Mas para onde vai a loucura, então? Boa. Qual que é o meu plano? Né? O meu plano eu estou compilando todas essas regras. Em algum momento eu vou colocar todas essas regras na internet, para que possam ser acessadas. E não apenas colocar as regras. A minha ideia também é colocar o design das peças. E quando eu falo design das peças, é colocar lá uma imagem de um tabuleiro, né, bonita, bem feita, etc., para o pessoal poder baixar, poder imprimir, né, e jogar. E também seguindo essa lógica da Abril. Né? A Abril tinha uma peça que servia para 10, 15, 20, 30 jogos. Então, a minha ideia também é colocar peças 3D, para que as pessoas possam, com impressoras 3D, também imprimirem essas peças. Então, eles ficariam com peças próprias para aqueles jogos. Então, numa primeira fase, Marcelo, colocar isso disponível na internet. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é, por exemplo, o shogi. Né? Deixa eu pegar aqui para mostrar. O shogi, esse daqui, graças à internet, eu comprei um tabuleiro do Japão. Vou abrir aqui para vocês verem. Mas esse daqui é um tabuleiro popular. Ele é de plástico. Né? O tabuleiro de shogi tradicional japonês é um bloco desta altura. É uma mesinha de bloco maciço desta altura de madeira, né? Que pesa uma cacetada. Né? Eu aproveito e coloco aqui as regras que eu já traduziu? Que eu já traduzi, eu já compilei e tal. Né? E o interessante é que eu também quero tornar um pouco mais amigável também. Né? Por exemplo, Marcelo, eu acabei deixando as peças originais aqui, que estão em japonês. Na verdade, eu tenho peças em versão ocidental, que em vez dos ideogramas, são, né, imagens. É o guerreiro, então tem lá um guerreiro. A lança, tem lá, é o lanceiro, tem lá a lança. Desculpe, eu acabei... achei que eu já tinha colocado aqui, não coloquei. Mas aqui... Então, aqui, por exemplo, o general, né, que lá não é rei e tal, é general. O general tem aqui uma peça que o ocidental consegue entender. Né? Aqui é um dragão, aqui é uma torre, aqui é estilo ocidental mesmo. Aqui é um bispo e tal. Então, a coleção vai fazer esta simplificação, né? A gente vai romper um pouco a tradição e vamos ocidentalizar algumas coisas. O xadrez chinês, né? Tem o shogi, que é o xadrez japonês, tem o xiangqi, que é o xadrez chinês, é tudo com ideograma. Então, a ideia é passar tudo para a linguagem ocidental de rainha, rei e tal, respeitando, né, as lógicas. Então, desculpa, eu já estou... Então, eu citei o shogi, por quê, Marcelo? Porque no Brasil se conhece um pouco esse shogi, né? Só que no Japão tem uma série de shogis. Então, que as peças são... algumas peças são adicionais e outras são totalmente diferentes. Então, tem um shogi infantil de, acho que 8 peças, que é um shogi de baleias. Então, cada peça é um tipo de baleia. No Japão, a questão da baleia, embora eles pesquem muito baleia lá e tal,
eles têm uma admiração pela natureza e tal. Então, a ideia existe um outro shogi chamado Shogi dos Animais, em que as peças são lobo, cachorro, gato e tal, pássaros. Tem um outro que é Shogi dos Pássaros. Então, a minha ideia ele está na coleção, esses shogis estão na coleção, mas a minha ideia é, numa outra fase, fazer um kit, e daí impresso, com caixa, etc. e tal, e vender lá uma coleção shogi, em que o cara tem acesso a 5 shogis além do shogi tradicional. E a lógica é fazer isso com alguns jogos. O shogi é um deles, um outro... deixa eu pegar para te mostrar aqui. Existe um baralho tradicional europeu chamado baralho cuco. Esse baralho, por que é cuco? Porque uma das cartas é o pássaro cuco. E existem versões desse baralho na Itália. E aqui, por exemplo, aqui é uma versão italiana, uma pegada, embora as regras sejam ok, uma pegada mais infantil, né? Então, aqui, por exemplo, são as cartas do baralho cuco, nessa versão mais infantil italiana. Eu ia mostrar para você a versão mais tradicional italiana, mas, cara, eu não achei. Então, não se preocupe. Então, tem essa versão italiana, tem uma versão dinamarquesa do jogo. Então, ó, aqui é o cuco deles, tem uma cara de coruja, na verdade. E essa versão, na Dinamarca, ela é chamada de baralho Gnave, que é a partir de uma palavra italiana que quer dizer gato, na verdade, né? Então, embora seja cuco, o nome utilizado aqui é Gnave. Esta é a versão dinamarquesa. E a Suécia também tem o baralho cuco, que é chamado de Kili, né? Que aqui são as cartas, e eles são todos, e aqui cartas numéricas e tal. E esses baralhos ele tem uma característica de jogo interessante, que muitos das cartas dos jogos, por exemplo, são o jogo tradicional de cuco, cada jogador recebe uma única carta. Então, e daí, dependendo do valor dela, você troca, você ganha e tal. Essa é uma característica. Então, por exemplo, Marcelo, fazer um kit com o baralho, com os 3 baralhos cuco, com as regras que eu consegui apurar, né, e compilar. Então, essa seria um kit também, um outro exemplo de kit. Então, um site, kits de alguns jogos e, em determinado momento, fazer como... Parece loucura, não sei se vai dar e tal, mas fazer que nem todos os jogos, né? Fazer uma caixa com as peças, os tabuleiros, e o número de tabuleiros, deixa eu até procurar aqui, eu acho que eu bati em 250 tipos de tabuleiro diferentes. Alguns tabuleiros são usados para vários jogos, por exemplo. Já compilei, na verdade, cerca de 50 variações do xadrez, variações históricas ou regionais, ou mais modernas, né? Tem uma variação lá que, mesmo as peças, mesmo o tabuleiro, mas muda um pouco a mecânica do jogo, que foi pelo Bob Fischer, que inclusive criou esta variante do xadrez, o famoso e brilhante enxadrista americano Bob Fischer. Então, eu queria serve para vários jogos. Eu queria perguntar algumas coisas de jogos para você, para a gente entrar em jogos, mas uma coisinha antes. Então, para entender a ideia do 1001 Jogos, é que você cria esse site, né, que você
vai mostrar toda essa sua pesquisa e que você tem aí, eu não sei se por assinatura ou por compra, que as pessoas podem imprimir o tabuleiro, imprimir as peças, imprimir e fazer em casa, né? Para as pessoas fazerem em casa. E depois a tua principal objetivo é depois criar o produto físico também como né? Então é isso. Isso. Mas, Marcelo, só uma observação. O site seria gratuito, as pessoas poderiam baixar, inclusive publicar coisas lá também. Uhum. Então, só essa pontuação, desculpe interrompê-lo. Mas depois dos kits, elas poderiam comprar os kits de você, né? É isso. Daí, lógico, os kits seriam vendidos. Estevam, e você só coleciona ou você joga tudo isso aí? Você joga efetivamente? Então, Marcelo, essa é uma infelicidade. A minha mulher não gosta de jogos de tabuleiro. Então, eu jogo de vez em quando, né? Então, meu filho tem um filho que mora no Brasil, outro que mora na Rússia. Quando vem o russo, a gente costuma jogar, mas ele é mais fã dos jogos modernos e tal, que são bem complexos, meio. E de vez em quando eu pego o Pedro aqui e jogo alguma coisa. Por exemplo, ele ficou encantado com o gamão. Ele não jogava e outro dia ele veio, não, vamos jogar gamão aí. Então, mas ele também não tem muito tempo, eu também, meu tempo é meio restrito e tal, e minha mulher, infelizmente, não gosta de jogos. Então, Marcelo, eu passo muita vontade com essa é meio masoquista, inclusive, esse meu trabalho, porque eu acabo não jogando todos. A ideia é que eu venha testar e tal, mas... Estevam, é engraçado porque eu já adoro jogos de tabuleiro, mas não me permitem jogar porque eu brigo sempre. Não, tá roubando, não sei o quê. Eu joguei Shogi com o Pedro e eu ficava pensando para jogar. E ele perdeu a paciência lá. Pô, joga aí, não sei o quê. Eu falei, não jogo mais. Então. Eu joguei muito rápido, eu me perdi. Eu faço uma brincadeira aqui quando eu estou vendo televisão, que eu falo assim, na verdade só existem 3 tipos de programa de televisão, né? Um foi criado pela Hebe, outro pelo Chacrinha, tal, e todo mundo copia e faz igual. Jogo, você percebe que são poucas estratégias, a forma que é tudo uma coisa que esse jogo na verdade foi inspirado na Babilônia, esse foi um que os egípcios jogavam e só vai mudando o nome, é assim, Estevam? Olha, Marcelo, há isso também, né, de modelos de jogos que são repetidos ad infinitum, né? Por exemplo, né, um jogo de corrida, em que a gente joga os dadinhos e, de acordo com o resultado, você anda. Caiu numa casa, você é punido ou é premiado, né? Então, alguns mecanismos são muito mecanismos se repetem muitas vezes, né? Eu citei esse jogo aí de corrida, por exemplo, existe o famoso jogo de corrida da Oca, que Oca em italiano acho que é cisne, se eu não me engano. Então, no final acho que o começo da era 1500, 1600, 1700, o jogo da Gioco della Oca, o jogo do ganso, ele é de 1574, 1587 e tal. Esse é um modelo de jogo que se repete indefinidamente. Mas daí, se você for olhar, ele é em parte semelhante a um jogo chamado Mehen, que é um jogo egípcio tabuleiros encontrados nas pirâmides, né? Que também era um jogo, não eram os dados sextavados ocidentais, eram jogos a dados diferentes, mas também é um jogo de corrida até o centro. Esse jogo Mehen, que ele deu origem a um jogo moderno chamado Corrida da Hiena. Uhum. Então, a Corrida da Hiena é a mesma lógica, né? Você vai até o centro e daí quando o primeiro chega no centro, a hiena é solta. E todo mundo tem que chegar ao centro e voltar, porque a hiena vai passar correndo até o centro e voltar comendo quem não. Então, a lógica não chegou, nem conseguiu voltar. Então, a lógica, você vê, de corrida é a mesma, né?
Então, jogos de corrida são... existe um outro jogo famoso na Inglaterra, da época em que ela dominava a Índia, chamado... É muito famoso na Europa, Marcelo, não sei se você já ouviu falar, Cobras e Escadas. Não conheço. É muito famoso na Europa, é clássico na Europa, mas era um jogo indiano que tinha várias temáticas, inclusive temáticas religiosas e tal, em que em determinada casa você subia, que era a escada, em outra determinada casa você voltava, que era a cobra. Né? E os ingleses adaptaram isso, mas era um jogo indiano. Né? Então, esses mecanismos de corrida existem, é sempre mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, existem 2 jogos modernos, que são jogos de corrida, e que não dependem da sorte. Um deles é o Kimbo, da década de 50. Eu acabei, graças ao eBay, eu comprei esse jogo. Está lá em outro lugar, então não vou poder mostrar. Se você quiser, eu dou uma corrida, mas se não... Não, fica aí quietinho. Então, tá. Então comprei esse jogo Kimbo, que é um jogo de corrida sem sorte, e modernamente um cara chamado David Parlett, um inglês, especialista em jogos, que publicou História dos Jogos, um manual que apresenta milhares não, mas centenas de paciência. Um cara especialista em jogos, ele desenvolveu um jogo chamado A Lebre e a Tartaruga, e que é um jogo de corrida, e não é um jogo de sorte, é o jogo que ganhou o primeiro prêmio alemão, um famoso prêmio alemão de jogos, que hoje é uma referência mundial. Ele ganhou a primeira vez que esse prêmio foi dado para ele por causa desse jogo de corrida. E que no Brasil, acho que é publicado pela Devir, A Lebre e a Tartaruga. Né? Então fica uma dica aí. Por exemplo, esse eu tô louco para jogar, mas não consegui alguém disponível aí para esse jogo. Pode então, terminar. Só para te falar, então, alguns jogos obedecem lógicas e se desdobram em nomes diferentes, etc. E tal. Mas, Marcelo, há uma variedade muito grande de jogos. Então, você não vai se aborrecer de jogar Sim. jogos de corrida, por exemplo, ou jogos de combate, tipo xadrez e tal. Então, existe repetições, mas a variedade é muito grande, cada um tem uma especificidade, alguns são geniais e outros são infantis e tal. Estevam, o nosso reencontro se deu por causa de uma história com esse jogo aqui, né? O Monopoly. Eu comprei essa caixa comemorativa aqui. Essa aqui é espanhola, acho que uma visita a Barcelona que eu achei, caixa de madeira, com as peças todas bonitinhas. Né? Eu tenho alguns, eu não tenho uma coleção tão boa quanto a sua, mas a gente começou a conversar porque o Monopoly é um caso de uma, vamos dizer, um roubo do mecanismo da história do jogo, né? Que quando a Parker Brothers, né, comprou os direitos, ela comprou de um sujeito que se dizia dono do negócio, Charles Darrow, que ficou rico com o negócio, mas depois de muito tempo, embora a Parker Brothers tenha dito que o jogo era desse Charles, né, vendeu essa história, ele, na verdade, ele ficou sabendo de um jogo, viu na casa de uns amigos, que tinha outra autora, né? Eu estou com o nome dela aqui, a Lizzie Mag, não é isso? Isso. Não sei se é Mag ou Mad, mas é Lizzie J. Mad. E ela fez um jogo chamado Landlord's Game. Olha só, você tem esse jogo, que sensacional. Então, quando você publica isso, você vai dar o Landlord's Game ou Monopoly? Como vai ser? Sim, eu vou dar o Landlord's. Vamos lá, deixa eu ver aqui em inglês. É o Landlord's Game. Eu vou dar o jogo, que em português é o jogo do proprietário. Eu vou dar o jogo original. Só que, Marcelo, eu também vou fazer uma adaptação, provavelmente. Uau. Esse é o primeiro do jogo, né? Eu provavelmente vou fazer uma adaptação, Marcelo, para algo, por exemplo, aqui eles falam de George Street,
Fairhope Avenue, que não né, que faz sentido lá para os Estados Unidos, para aquela época, mas não faz sentido hoje para a gente. Então, uma ideia ou é fazer uma abrasileiração total, um abrasileiramento total, colocando Avenida de Copacabana, Avenida Paulista, esse tipo de coisa, ou usar nomes globais, né? Champs-Élysées. Boa. Fifth Avenue. Fifth Avenue, né? Coisas assim. O jogo eu já fiz a tradução, até te mandei, né, Marcelo? Ainda mantém os nomes originais, só que em amarelinho ali, sabendo que na versão que eu publicarei, vou provavelmente trocar esses nomes por nomes brasileiros e tal, ou globais, né? Então, este, Marcelo, que você lembrou, é uma lembrança legal e não é incomum isso, né? Por exemplo, o Stratego, não sei como seria a pronúncia, deixa eu pegar aqui. É muita informação, Marcelo, então eu tenho que me valer aqui das minhas anotações, que esse jogo, ele se chamar, ele, na verdade, ele foi, o Stratego seria de um holandês que criou o jogo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele tem a mesma história, teria conhecido esse jogo de alguém e tal, só que, na verdade, esse jogo ele já havia sido criado por uma mulher também. Vê como o pessoal passa a perna em mulher, hein, Marcelo? Não é de hoje, hein? Não é de hoje, mesmo em jogo, né? É o L'Attaque, que é o ataque em francês. Os franceses adoram colocar ler alguma coisa, lá alguma coisa, em vez de ir direto no nome. É o L'Attaque ou Ataque, que foi criado no início do século XX pela francesa Hermance Sedan. E a mesma lógica, né? O tabuleiro de estratégia é o tabuleiro da Hermance, só que a Hermance usou lá as tropas, acho que napoleônicas, francesas, contra as tropas, deixa eu ver se eu tenho aqui, prussianas. Eram os franceses versus os prussianos. Né? Eu, na verdade, quando comecei a escrever as regras, eu comecei a escrever do Stratego, até que eu descobri que ele não eram as regras originais. Né? Então, daí eu joguei fora o Stratego, nem sei se eu ia ter algum problema de... No Brasil é o combate, né? No Brasil é combate, talvez por uma questão de direitos autorais e tal. Né? Então, eu descobri que existia o jogo original da Hermance, e eu peguei e recuperei as regras do L'Attaque, o ataque, e compilei essas regras. Só que, Marcelo, eu acabei descobrindo que mesmo a Hermance, ela havia se inspirado num outro jogo que era um jogo tradicional japonês, chamado Gunjin Shogi. E eu vou comentar, deixa eu abrir aqui o Gunjin Shogi para te falar um pouco dele, que é chamado, que é o shogi militar. O shogi, lembra, eu mostrei para vocês e tal, que era, né, que era o xadrez, o shogi é o xadrez japonês e tal. Existia o tal do Gunjin Shogi, que é traduzido como shogi militar, e é a mesma lógica. As peças, só que as peças do ataque ou do estratego, elas ficam de pé. A do shogi, elas ficam escondidas realmente. São pecinhas, assim como as peças do shogi são semelhantes, e a inspiração é militar. E do Gunjin Shogi, eu descobri 3 regras. Essas regras eu usei a Wikipedia para recuperar e o tradutor da Wikipedia, porque eu vi que tinha as regras em japonês e em chinês. E eu não domino esses 2 idiomas e tal. E
a data é de 1895, então eles são bem anteriores, quase 50 anos anteriores ao Stratego, ao combate, né? Então eu descobri o Gunjin Shogi, eu vi um com 23 unidades de batalha, um com 25, um com 31 e tal, e a lógica é a mesma, e sabendo que existem diferentes peças também, né? Acho que tem até avião, tem umas que é divertido, né? Porque você procura mais os jogos clássicos, né? Porque eu fico pensando aqui em casa, que já tive muita criança, a gente tem, de repente, o Banco Imobiliário dos Pokémons. Aí tem o jogo do tabuleiro da Barbie, né? Esse tipo de coisa não te interessa, porque são só licenciamentos em cima de marcas. Você quer saber a origem, a história, né? Essa que é a pegada. Esses modernos não te interessam. não me interessam. Eles passam batidos. Embora eu reconheça que existem duas modalidades de jogos, né, duas categorias, como a gente pode dizer, que eu não vou conseguir reproduzir a princípio na coleção, que são os RPG, e eu não vou conseguir reproduzir por quê? Porque eles são muito grandes, né? Então, você até consegue as regras públicas dos jogos, mas tem 60 páginas de regras e tal, né, de um RPG bom e tal. E os jogos modernos de cooperação, Pandemic, que é o clássico e tal, que são maravilhosos, né? Esses jogos de cooperação modernos, mas não são todos protegidos por direitos autorais e tal, então eu também tenho esse cuidado aí de não reproduzir um jogo que tem uma propriedade ainda válida, né? Ainda em vigor. Tenho esse cuidado, o que não quer dizer que eventualmente um jogo muito um jogo moderno e legal eu possa trazer, porque muitos criadores de jogos hoje, Marcelo, eles acabam, principalmente os chamados jogos abstratos, né, que não é temático, Senhor dos Anéis e tal, são aqueles jogos que as peças não têm outro significado e tal. Então, alguns desses autores modernos, eles publicam as regras. Em geral, os tabuleiros são simples de reproduzir, as peças pode ser uma tampinha de garrafa, por exemplo, um feijão e tal, pode ser coisa muito simples. Então, alguns dos jogos modernos, abstratos principalmente, eu vou colocar aí na coleção também, né? Tem um que eu não me recordo agora o nome, porque são muitos jogos, né? Que é um jogo de 3 pessoas, a A tem que atacar a B tem que atacar a C e a C tem que atacar A, o que é uma dinâmica bem diferente. Mas não é uma dinâmica inédita, porque o jogo que abre a coleção em ordem alfabética é vamos lá, é o Ajedrez de los Cuatro Tiempos, que é o xadrez das 4 estações, que é um xadrez medieval que tem a mesma lógica. São 4 jogadores, né? O jogador verde ataca o vermelho ataca o preto ataca o branco ataca o verde. E daí, esse é um jogo interessante que está num compêndio famoso na história dos jogos e tal, medieval, do rei Afonso X. Ele compilou, foi a primeira compilação ocidental de jogos. E um dos jogos é esse xadrez das 4 estações. Só que as regras compiladas pelo rei, pela equipe do rei lá, elas não são, elas deixam margens a dúvidas, né? E nesse caso, o que eu fiz? Eu coloquei as regras, adotei um especialista em jogos que deu a solução para essas regras, mas eu coloquei as variantes dadas por um inglês famoso da área de xadrez, o Murray. Então, eu coloquei lá a variante do Murray, variante de um outro inglês, a variante do Verney e tal. Então, eu optei por uma, mas coloquei as outras possibilidades, né? Que varia mais ou menos o seguinte: eu capturei o rei do verde, então eu domino todo o exército dele. Eu capturei o rei,
o exército fica congelado. Eu capturei o rei não sai do jogo, ele vira peça minha, então eu tenho 2 exércitos. Então varia, essas são as variantes e tal. Estevam, daqui a pouco eu vou ter que terminar, mas eu quero te fazer em 2 curiosidades que a gente conversou antes, que são muito importantes. Eu queria explorar com você. Os jogos criados por celebridades, gente conhecida. Dá 3 exemplos para mim, vai. Então, não sei se você assistiu o filme Quinteto, do Altman. Acho que não. É um filme futurista em que o mundo está com uma crise ambiental ferrada, o mundo é gelado e tal, e a sorte das pessoas ali é definida por meio de um jogo chamado Quinteto. Este jogo foi criado esse jogo fazia parte do filme, tal, do enredo do filme, e o Robert Altman, que era o cineasta, ele depois fez as regras do quinteto e eu coloquei aqui essas regras, eu estou utilizando. Né? Uhum. Este é um exemplo de um cineasta. Tem o H.G. Wells, né, o criador do... como é que é o nome do livro dele? Homem Invisível. O Homem Invisível, por exemplo, né, ou Guerra dos Mundos e tal. Uhum. Ele fez ali uma regra que era chamada Little Wars, pequenas guerras, que é basicamente usando soldadinhos de chumbo e tal, e ele orientava como fazer uma batalha de soldadinhos de chumbos e tal. Esse está na minha lista aqui, é um que eu ainda não compilei as regras, mas está ali na minha lista, digamos. Eu tenho uma lista ali de jogos que eu ainda não coloquei dentro, mas pode ser que entrem, né? E um outro, Marcelo, existem alguns jogos modernos, né? O criador do Tarzan, ele fez um xadrez marciano, né? O Edgar Rice Burroughs, porque Marte é uma aventura em Marte é uma das séries que ele fez, ou um livro que ele fez com um personagem que também não é tão famoso quanto o Tarzan, mas é famoso também no universo do Edgar Rice Burroughs. Né? Então ele fez também um xadrez marciano que eu tenho aqui na minha... Eu compilei as regras. Isso é só 3 exemplos. Né? Então mais uma pergunta para a gente terminar a nossa conversa, senão vai ficar mais longo que jogo do War, né? Que uma partida de War. O baralho sabe, do tarot. Só um comentário sobre o jogo do War. O jogo do War é inspirado num jogo no Risk, que foi criado por um francês que se chamava A Conquista do Mundo, La Conquête du Monde. E esse francês ganhou o Oscar de curta-metragem. Então, esse é um outro exemplo. E o que aconteceu com o War? As editoras de jogos brasileiros, isso não era uma questão só brasileira, pegavam regras de jogos internacionais, anos 60, 70, copiavam, às vezes modificavam não, botavam o nome dele e não pagavam os direitos autorais. Aliás, direito autoral no mundo dos jogos, se você fizer uma modificação, você não precisa pagar, então é meio bagunçado e tal. E o que se conta é que, ao traduzirem as regras do Risk, eles cometeram algum erro que tornou o jogo War inacabável, né? E talvez isso tenha contribuído para o charme do War, as partidas longuíssimas, Nossa, etc. Assim, você tem uma semana para jogar War lá em casa, né? Uma coisa meio Então, assim. Ô, Estevam, só para terminar, os 1001 jogos já tem previsão para estar no ar? É um projeto que ainda vai te tomar muito tempo? Como é que está a tua previsão? Então, o meu plano era ter terminado na Copa do Catar. Mas, como você viu, eu estou apenas, digamos, com 70% das regras escritas. Ainda falta muita regra a ser escrita. Então, e eu conto, né, como você sabe, eu já fui pela Placar com você, inclusive, né, na Copa da França, daí eu fui
quando eu trabalhava com o Pelé na Copa do Coreia e Japão, fui na Copa da Rússia como turista e tal. Então eu conto em Copas. O meu plano é terminar a redação na Copa da América do Norte. E daí ter o projeto finalizado até o final da década. Se eu durar até lá, esse é o plano, né? Então, Que até legal. 2030. Muito legal conversar com você, conhecer sua coleção. Ó, só para mostrar mais um, eu tenho Detetive também aqui, na caixa de madeira que eu comprei na mesma viagem aqui. Tá em Essas edições espanhol. especiais são terríveis, hein, Marcelo? São Eu sei que pesadas, né? Ocupam espaço. Eu tenho vários jogos aqui. Eu gosto bastante do tema. Estevão, prazer enorme falar com você. Valeu, Marcelo. Eu já sei para quem eu ligo quando eu tiver dúvida de jogos agora. Tá. Tá Conte bom? comigo. Um grande abraço, Valeu, lembrança da Marcelo. família. A gente vai se Obrigado. conversando. Obrigado. Bom Valeu, final de tchau, tchau. semana. Você também.